Bom dia, gente. Olha, nós vamos começar em 5 minutinhos. Nós estamos organizando, esperando algumas escolas ainda entrarem aqui, e em 5 minutinhos a gente começa a nossa correção com vocês.
Bom dia, gente! Eu sou a professora Aline e a gente veio aqui com um projeto especialmente para vocês, os alunos dos quintos anos. É o Descomplica Quinto Ano. Nós estamos aqui com o objetivo de descomplicar as avaliações que vocês fazem nas salas de vocês, aquelas avaliações externas que vocês marcam X. Vocês sabem quais são, não é verdade? Então, olha, eu estou aqui juntamente com a professora Alessandra. Vem cá, professora Alessandra, para a gente conhecer você também. Com a professora Alessandra, que é para a gente fazer essa correção, essas orientações, umas dicas para quando vocês forem fazer as avaliações aí na sala de vocês, vocês arrasarem. E olha, fiquei sabendo que tem um montão de alunos dando um show. Então, prepara a avaliação de vocês, lápis, borracha, um papelzinho e a gente já vai começar a nossa correção. Nós vamos corrigir algumas questões, elas não estão na ordem. Primeiro de língua portuguesa e depois de matemática, tá certo? Então, olha, fiquem aí ligadinhos e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, assim, com a cabeça bem fresquinha, muito mais empolgados ainda para fazer essas avaliações. Porque, olha, essas avaliações vai dizer o que pra gente? Vai dizer o quanto vocês estão aprendendo, vai dizer o que é que vocês ainda precisam estudar um pouquinho mais. Não é verdade, Alessandra? Sim, é verdade. Eu quero ver os resultados, viu? A gente vai ficar de olho. Vamos visitar as escolas também, né, Aline? Vamos visitar algumas escolas, a maior quantidade de escola possível que tiver, a gente vai visitar também para conhecer vocês. E vocês vão nos dizer como é que vocês saíram nas provas, tá certo? E eu tenho certeza, olha, que vocês vão dar um show. Mas antes, Alessandra, a gente gostaria de agradecer aqui aos professores por nos permitirem entrar na sala de vocês nessa manhã, tá certo? Então, professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E olha, todo mundo atento, todo mundo ligadinho, que a Alessandra já vai começar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para descomplicar os itens de língua portuguesa. Estou muito ansiosa para fazer essa correção com vocês e eu sei que vocês vão adorar, tá certo? De olho nas dicas. Eu acredito que vocês já estão com a avaliação em mãos, não é? Então, vamos lá? Abrindo a questão 1. Leia o texto abaixo. Gente, a primeira dica. Nós estamos com que gênero textual aí? É uma tirinha, isso mesmo. Vocês são muito espertos. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é numerar os quadrinhos, tá certo? Então, vamos lá. Quadrinho 1, quadrinho 2, quadrinho 3. E agora vamos começar a fazer a leitura, tá certo? Nossa, olha como o Juba corre rápido. Incrível! Será que ele está treinando para as Olimpíadas da Grécia? Olimpíadas? Estranho. O Juba nunca quis saber de ser atleta. Tá explicado. Gente, lembre-se que nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos tem uma característica muito importante que a gente precisa prestar atenção, porque existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é quando tem palavras, como aqui, ó, tem palavras, tem frases, e a linguagem não verbal é quando tem as imagens. Olha só quantas imagens. Então, a gente precisa prestar atenção nessas duas coisas. E agora sim, a gente pode analisar. Vamos lá. Olha o item. No primeiro quadrinho desse texto, a menina demonstra estar... Gente, vocês viram que eu numerei? Então agora vai ficar muito mais fácil, porque a gente vai direto para o quadrinho 1, que é esse daqui. Então, a menina demonstra estar, a gente vai esquecer os demais e vai ficar só com o quadrinho 1. Então, como é que a menina está? Letra A. Será que ela está assustada? Vamos olhar para a fisionomia dela. Vamos olhar para as expressões faciais da menina. Ela está assustada, gente? Será que ela está assim, com o olho arregalado? Eu não sei. Eu acho que não. Vamos ver. Será que ela está admirada? A letra B está dizendo que ela está admirada. Gente, quando a gente fica admirado, como é que a gente fica? A gente fica boquiaberto. Já ouviram essa expressão? De queixo caído, né?
Então, a gente fica admirado desse jeito. Eu acho que é uma boa resposta, certo? Mas a gente fica analisando ainda. Eu acho que é assustada. Eu acho que ela não está. Admirada, eu estou em dúvida, mas eu só marco quando eu tenho certeza absoluta. Então, eu vou para as demais. Será que ela está confusa? Gente, confusa é quando a gente está em dúvida de alguma coisa, a gente está meio atrapalhado, a gente não está entendendo alguma coisa. Então, será que ela está assim? A expressão facial dela diz isso? E a gente volta de novo para o que tem ali no balão. Nossa! Nossa! Essa palavra diz tudo. Ela está mostrando uma interjeição, que é um sentimento de quê? De admiração, né? Então, eu estou ainda voltando nessa, tá? Estou voltando nessa, mas eu ainda vou para a letra D. Será que ela está curiosa? Quando a gente está curioso, a gente quer saber alguma coisa. Ela está querendo saber alguma coisa? Ela está perguntando algo? Não. Então, eu fico com a letra B, admirada. Tá certo? E vocês aí, vocês marcaram também essa? Marcaram? Eu sabia. Parabéns para vocês. Assim não ficou mais fácil, gente? Vamos para a próxima? Pronto, agora saiu. É ao vivo, né, gente? Acontece essas coisas. Vamos lá. Vamos para a próxima? Pronto. Agora nós vamos para o texto da Vitória Régia, que é a questão 15, tá? Vamos lá. Olha lá, eu vou ler o texto para vocês. Vitória Régia. Conta-se que há muito tempo a lua vivia escondida entre as nuvens e todas as vezes que aparecia na aldeia, levava com ela a indígena mais bonita, para que se transformasse em uma estrela. Uma das moças, Nayá, passava as noites esperando que fosse escolhida pela lua, mas nunca acontecia. Então, a pobre indígena passou a não comer mais e foi ficando pálida e fraca. Certa noite, se debruçou na beira do rio quando viu o reflexo da lua nas águas. Desesperada, se jogou no riacho, achando que finalmente a lua a havia buscado e morreu. Tupã, o deus dos indígenas, ficou com muita dó da moça e, como recompensa, a transformou em uma linda flor, a Vitória Régia, que se abre como uma linda estrela nas noites de lua cheia. Pessoal, vocês viram que eu li o texto com bastante calma? E outra coisa, eu respeitei muito bem as pontuações, porque se não for assim, a gente não consegue compreender. Então, agora a gente vai para a questão. Vejam só. No trecho "mas nunca acontecia", o termo destacado estabelece relação de... Gente, então tem um trecho que está destacado. Inclusive, tem uma palavra que ela está mais destacada do que outras, que é a palavrinha mas. Eu acho que vocês já devem ter estudado as conjunções, né? Eu acho que você já deve ter estudado as conjunções, e essas palavras têm um sentido que ele modifica tudo no texto, e a gente tem que prestar muita atenção neles. Então, vamos lá. Vamos numerar o texto, porque aí ajuda a gente, tá certo? Olha aqui, linha 1, 2, 3, 4, 5 já está marcado, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 linhas. Então, a gente vai lá, identifica no texto esse trecho, mas nunca acontecia, na linha 5. Olha aqui. Gente, só que é muito importante a gente também ver o que vem antes, né? Olha só.
Passava as noites esperando que fosse escolhida pela lua. Então, agora sim, a gente vai poder analisar melhor. Por quê? Toda vez que aparece um mais, tem uma frase antes que vai nos ajudar muito. Então, vamos ver. Na letra A opção é que esse mais está indicando adição. Será que está indicando adição mesmo? O que é adição? Em matemática, a professora Aline sempre aborda isso, né? A adição, subtração tem um sentido. A adição é o quê? Juntar, somar. Então, em língua portuguesa, o mais, ele indica também adição, só que vai adicionar informações dentro do texto. Só que, gente, o mais aqui não é com i, então ele não tem esse sentido. Então, não pode ser a letra A. Então, a gente já corta. Que seria o mesmo sentido também do i, quando a gente está juntando duas informações. Agora, nós vamos para a letra B. Conclusão. Será que é conclusão? Vamos ver se é conclusão. Conclusão, gente, é quando a gente pode dizer assim, ó, portanto, né? Conclusão, uma conjunção, né? Que ela sempre seria introduzida por portanto, por exemplo, certo? Então, quando a gente diz assim, olha, eu tô com fome, então eu vou almoçar, tá? Explicação, será que é explicação? Então aqui a gente já vê que não também, né? Será que é explicação, gente? Gente, quando vai explicar, a gente lembra logo do porquê. O porquê apareceu? Tem o sentido do porquê da explicação? Também não. Então seria, ó, se tivesse o porquê. Então sobrou oposição. Só pode ser essa, né, gente? Vamos ver. Será que é oposição? Será que eu poderia colocar, por exemplo, no lugar do mais, eu colocar porém e dar o mesmo sentido? Vamos ver. Uma das moças, Nayá, passava as noites esperando que fosse escolhida pela lua, porém nunca acontecia. Ok, serviu. Encaixou. Então a gente já sabe que é a letra D. Outra coisa, vocês observem que na oposição, essa segunda frase aqui, ela sempre vai contrariar o que disse a primeira. Um exemplo, eu queria ir à praia, mas está chovendo. Então, se está chovendo, eu já não vou. Eu queria ir ao cinema, mas eu não tenho dinheiro, então eu não vou ao cinema. Ok? E aí, tudo certo? Vamos para a próxima? Localizem aí a próxima. A questão 16. Pronto, agora não tem mais erro. Vamos lá para a próxima. Gente, o item 16. No trecho, certa noite, eu acho que eu vou ficar por aqui. No trecho, certa noite, se debruçou na beira do rio, está na linha 7. Utilizou-se a linguagem. Qual foi a linguagem de certa noite se debruçou na beira do rio? Vamos ver? Primeiro a gente vai localizar no texto. Aqui já está dizendo que é linha 7, não é isso? Vamos lá. Linha 7, né? Certa noite se debruçou na beira do rio. Primeira coisa, eu vou localizar no texto, certo? Para poder analisar. Lembram que eu falei que é sempre bom numerar? Por causa disso, porque a gente já vai certa na linha pedida. Então, aqui na beira do rio, né? Certa noite se debruçou na beira do rio. Então, essa linguagem é uma linguagem o quê? Científica. Certa noite se debruçou na beira do rio. Gente, a gente volta e pode ler quantas vezes a gente quiser, para poder fazer a análise corretamente, certo? Então, assim, quando a gente fala em linguagem científica, a gente lembra de ciência. Quando lembra de ciência, lembra o quê? De universidade, de pesquisa. Então, textos científicos são esses textos de pesquisa, de universidade, né? Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que não tem nada a ver, né?
Então, seria essa a letra A? Eu acredito que não. Então, já vou logo eliminando. Letra B. Será que é uma linguagem formal? Qual é o inverso de linguagem formal? A linguagem informal. E o que é uma linguagem informal? É aquela linguagem que a gente tem com os colegas, quando a gente manda no WhatsApp uma mensagem para um colega. E aí a gente fala gírias, a gente abrevia, a gente fala brincando, né? Então, a gente vê que aqui não tem nada disso. Então, poderia ser a linguagem formal? A linguagem que respeita a gramática? Sim. Então, eu acho que é uma boa opção. Mas eu já vou marcando? Não. Eu faço o quê? Eu vou analisando as demais, tá certo? Aí eu vou para a letra C. É uma linguagem poética? Tem rimas? Certa noite se debruçou na beira do rio. Não. Esse texto está em estrofes? Também não. Esse texto tem versos? Também não. Então é linguagem poética? Não. Então a gente já vai eliminando daqui mesmo, tá? E aí na letra D, a gente também tem que analisar, porque eu tenho que ter certeza se a letra B ali é a minha resposta, tá certo? Então vamos lá. É uma linguagem regional. O que seria uma linguagem regional? Por exemplo, nós somos do Nordeste. Quem é que nunca diz oxente? É uma palavra, é um termo regional. Será que aqui no texto, certa noite se debruçou na beira do rio, é um trecho, são palavras, frases que só se fala em uma região desse jeito? Não, né? Então vamos marcar a letra B, porque também não é regional. Ok? Muito obrigada. E aí, como é que foi? Acertaram? Eu tenho certeza que a maioria marcou letra B, formal. E aí, vamos para a próxima? Podem localizar aí que a próxima a gente vai trabalhar a questão 17, tá certo? Vamos lá? Todos já estão com a questão 17, ponto de bala? Vamos lá então. No trecho, quando viu o reflexo da lua nas águas? Linha 7. É na mesma linha 7, gente, ó. É na mesma linha 7, ó. Certo? Então, quando viu o reflexo da lua nas águas? Quando viu o reflexo da lua nas águas. Certo? Então, a gente sempre precisa marcar. A gente lê o item, relê o item e vai lá no texto e a gente marca para poder a gente fazer a análise. Certo? Então, letra A. Será que esse quando? Vejam que o quando, ele está bem destacado. Que além dele estar mais escuro, ele está em negrito, ele está também sublinhado. Então, significa que a gente tem que olhar para ele cada vez mais, né? Letra A, apontar modo. Será que é apontar modo? Gente, aí a gente está trabalhando o quê? Advérbios, né? Então, como a gente está trabalhando advérbio sempre vai ter um sentido para a gente. Então, será que é modo? Né? Então, vamos pensar. Advérbios de modo. Quais seriam? Quais seriam advérbios de modo? Por exemplo, lentamente. Lentamente é um advérbio de modo. A tartaruga anda lentamente. É esse sentido que está em quando viu o reflexo da lua nas águas? Não, não tem nada a ver. Então a gente já vem. Letra B. Indicar lugar. Será que é indicar lugar? Quando viu o reflexo da lua nas águas? Será que é isso? Lugar, vamos lá, dar exemplos de advérbios de lugar. Vamos lá. Aqui, ali, indica lugar. Eu estou aqui, apresentando para vocês esse Descomplica aqui, do 5º ano. Né? Então, eu estou indicando o quê?
lugar. E para marcar tempo, na letra C, o que seria? Vamos ver lá para marcar tempo. Ontem, hoje, amanhã, está indicando tempo, né? Mas será que quando também pode indicar tempo? Eu acho que sim, né? Vamos ver de novo. Quando viu o reflexo da lua nas águas? Indica tempo sim. Então, ok. Eu acho que sim. Mas lembre-se, eu não posso descartar a última alternativa. Eu preciso ter certeza se a alternativa C é que é a correta. Então, eu vou lá. Sugerir dúvida. Está sugerindo alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma interrogação ali? Não. Então, agora sim, eu tenho certeza que é a letra C. Então, eu vou marcar aqui. Ok. E aí, está tudo ok. E nós terminamos a correção de língua portuguesa. Gente, olha, eu gostaria de aproveitar e dar os parabéns a alguns alunos que quase fecharam os itens de língua portuguesa. Gente, foi demais, porque assim, 95%, falta pouco para o 100%, né? Então, para vocês, os nossos parabéns, vocês estão demais, tá? E eu vou dizer o nome dessas crianças, dizer qual é a escola e qual é a turma. O João Teodoro, do 5º A, do Florentino Menezes. O Caio Gabriel, do 5º A, do Tennyson Ribeiro. Henri Souza, do 5º C, do Manuel Bonfim. Davi Lorenzo, do 5º B, da IMEF Papa João Paulo II. Todos estão de parabéns. E eu tenho certeza que nas próximas nós vamos dizer nomes de mais crianças que também estão tendo muito sucesso. Parabéns a todos, continue se esforçando, continue estudando, que vale muito a pena, tá certo? Tchau, tchau, beijo para vocês. Oi, gente, a Alessandra arrasou, não foi? Eu tenho certeza que, olha, que depois das dicas, depois das orientações da professora Alessandra, eu tenho certeza que na próxima avaliação vai estar ela totalmente descomplicada para vocês. Agora, nós vamos descomplicar as avaliações de matemática. Nós estamos aqui, olha, para analisar, para a gente pensar juntos e descobrir estratégias para a melhor maneira de resolver as questões agora de matemática. E vamos lá, e olha, também vou falar o nome daqueles alunos que arrasaram. Só que, olha, nós tivemos vários alunos que acertaram 100% da prova de matemática. Eles acertaram todas as questões de matemática e deram um show, não foi não? Daqui a pouco eu digo o nome de quem são. Mas vamos começar com a avaliação de matemática. Todo mundo já passou aí para a página de matemática. Nós vamos começar com a questão de número 3 de matemática, tá certo? Vamos lá. Posso? O tempo de vida aproximado de uma águia é de 60 anos. Esse tempo equivale a quantas décadas? Então, olha, nós temos aqui algumas informações muito importantes para conseguir resolver essa questão de uma forma bem simples. Vamos lá. Primeiro, ele está dizendo que o tempo de vida de uma águia é de 60 anos. A outra informação que ele me pede é assim, olha, quantas décadas? Qual é a primeira coisa que eu preciso saber quando eu estou falando em décadas? É período de tempo. Exatamente, décadas, a gente fala que décadas é um período de quantos anos? De 10 anos. De 10 anos. Então, eu já liguei a década para um período de 10 anos. E agora, se eu sei que a águia vive 60 anos, como é que eu vou saber quantas décadas essa águia vive? Vamos pensar juntos. Eu tenho algumas estratégias. Eu posso dividir 60 por 10. Eu posso contar de 10 em 10 até chegar a 60. E aí eu descobri quantas décadas são. Vamos começar comigo. Se eu dividir 60 por 10, eu posso fazer, olha, uma conta de divisão. Em 60 cabe quantos 10? 6. Então, 6 vezes 10,
60. Então, uma águia vive exatamente, em média, ali, 6 décadas. Eu também posso contar assim, muito mais fácil, eu acho também, tá? Muito mais fácil se eu contar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pronto, já descobri a resposta. E aí, vocês também acertaram, não foi? Eu soube, olha que essa questão, assim, olha, um montão de gente acertou. Então, vocês estão de parabéns, quem marcou a letra B. Ok? Essa foi muito fácil, né? Só que agora a gente vai para uma um pouquinho mais complicada e a gente vai descomplicar ela para vocês verem como é bem simples. É a quinta questão. Acompanhem comigo, porque aqui nós temos algumas coisinhas que a gente precisa pensar antes de responder a quinta questão e precisa de muita atenção, que é para a gente não errar. Vamos lá. Júlio tem uma coleção com 970 revistas em quadrinhos. Ele vai distribuí-las igualmente em 5 prateleiras. Quantas revistas ficarão em cada prateleira? As alternativas estão aqui: 184, 190, 194 e 210. Essa aqui é uma situação do dia a dia. Claro que para a gente ter 970 revistas em quadrinhos é muita revistinha, não é verdade? Mas de repente na escola tem e a professora da sala de leitura, ela quer organizar essas revistas lá nas prateleiras da biblioteca. Como é que ela vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro, vou marcar as informações importantes. 970 revistas é o total de revistas que ele tem. Ele me diz também em 5 prateleiras, ou seja, ele vai organizar as 970 revistas em 5 prateleiras, mas sempre tem alguma palavra-chave, alguma frase-chave que vai entregar a questão para a gente. Porque a primeira coisa que a gente precisa saber quando vai resolver alguma questão de matemática, quando tem uma operação matemática, é descobrir qual é a operação de matemática. Para a gente não ficar precisando perguntar para a professora: ô tia, é uma conta de mais ou de menos? É de vezes ou de dividir? Isso a gente precisa saber sozinho, identificar sozinho. E alguns termos nas questões, eles já entregam tudo para a gente. Diz assim, olha, quantas revistas ficarão em cada prateleira? Quantas revistas? Ele vai distribuir igualmente. Quando eu falo em distribuir, eu estou falando em quê? Em dividir essas revistinhas nas prateleiras. Eu tenho uma pergunta da questão e eu tenho aqui, olha, as duas palavrinhas-chave, distribuí-las igualmente. Agora eu já identifiquei. Se eu sei que distribuir é dividir, o primeiro passo eu já acertei, que é identificar que a operação, eu vou fazer aqui, é a operação de divisão. E qual vai ser a conta que eu vou fazer? Eu tenho um total de 970 revistas e eu vou dividir em 5 prateleiras. Pronto. Agora a gente precisa, olha, de muita atenção, que é para não errar essa parte daqui, que também é muito importante, porque senão aqui eu não vou achar o resultado. Vamos lá. Eu começo aqui. 9. Quanto é 9 dividido por 5? Ou quantos 5 cabem no número 9? Cabe 1. A gente já sabe, gente. Vou dizer uma coisa para vocês. Estudem tabuada. É importante para a gente saber matemática. E não é só para saber resolver prova, não. É no dia a dia, saber fazer conta. É muito importante. Então, olha, estudem matemática, tá certo? É a primeira dica que eu acho que é uma das mais importantes para a gente. Então, no 9 cabe 5. 1 vezes 5, 5. O que é que eu faço agora? Uma subtração. 9 menos 5, 4. E agora eu vou usar o número 7. Então, no 47 cabe quantos 5? Exatamente, vai caber 9. 9 vezes 5, 45. Outra subtração. 7 menos 5, 2. 4 menos 4, 0. E agora, observando as avaliações de vocês, porque a gente olhou essas avaliações de vocês, eu descobri um erro que vocês cometeram que foi assim, muito simples, que não poderia ter cometido. Quando a gente tem esse 0 aqui, olha, a gente precisa utilizar ele aqui na operação, mas ele vai descer para aqui, ó, para o lado do 2. Muita gente colocou o 0 aqui ao lado do 9 e veio aqui e marcou a questão 190. Aí já achou uma resposta, mas não é verdade.
Então, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Ou seja, ele vai distribuir 194 revistas em quadrinhos em cada prateleira. E olha, para quem ainda está inseguro com a divisão, que ficar em dúvida se a resposta que marcou foi a correta, vocês podem fazer o que a professora já falou, os professores já falaram aí na sala de vocês, fazer a operação inversa. Se eu multiplicar 194 vezes 5, eu preciso encontrar 970. E se eu encontro 970, a resposta está correta. Tá certo? Então, deixa eu marcar aqui, olha, 194 revistinha. E aí, vocês acertaram ou quase chegaram na resposta certa? Tenho certeza que da próxima vez vocês vão acertar direitinho. Não quero ver mais ninguém errando uma questão como essa. Combinado? Enquanto vocês acham aí a 7ª questão, eu vou dizendo aqui o nome de alguns alunos que, como eu disse lá no início, eles arrasaram e fizeram 100% da prova, acertaram todas as questões. Gente, isso é incrível, hein? Eles deram um show. Vou dizer algum nome, depois eu digo outros, tá certo? O João Batista, do 5º ano B, da MF, Aparecida. O Davi Lucas, do Teixeira Lote, no 5º ano A. O Enzo Luan e Jean Santos foram 2 alunos da mesma turma, lá no Sérgio Francisco, do 5º A. Vocês estão de parabéns, hein, crianças? Arrasaram! Daqui a pouco tiveram mais alguns, tá? Eu conto já já quem foram os outros. Acharam a questão de número 7? Então, vamos lá. Primeira coisa, lê a questão com atenção. Durante o ano de 2024, uma fábrica produziu 6.500 toneladas de queijo mussarela e 1.750 toneladas de queijo prato. Quantas toneladas de queijo mussarela foram produzidas a mais que de queijo prato? E aqui eu tenho as alternativas. Pronto, eu fiz uma leitura geral do problema. Agora eu vou fazer uma leitura cuidadosa, marcando as palavras-chave, os valores importantes nessa questão. Vamos lá. Vem comigo aqui. Durante o ano de 2024, uma fábrica produziu 6.500 toneladas. Lá no final já tem uma pergunta. Ele quer saber quantas toneladas de mussarela. Então, o ano não é tão importante aqui agora para a gente, tá certo? O que importa agora é a quantidade de queijo que foi produzida nessa fábrica. Uma fábrica produziu primeiro, olha, 6.500 toneladas de queijo mussarela. Então, já vou anotar aqui, olha, 6.500 toneladas de queijo mussarela. E 1.750 de queijo prato. Então, 1.750 de queijo prato. Então, ela produziu 2 tipos de queijo nessa fábrica. Ele quer saber quantas toneladas de queijo mussarela foram produzidas a mais. E eu vou contar para vocês, viu? Esse a mais aqui, olha, atrapalha qualquer um. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vê essa palavrinha mais, a gente já vai direcionando para a conta de adição. Só que aqui eu não estou falando de adição, eu quero saber a diferença entre uma quantidade e outra, certo? Então, eu estou comparando. É como se eu tivesse assim, olha, um montão de queijo mussarela e um pouco menos de queijo prato. Ele quer saber, olha, essa diferença aqui, olha, o quanto aqui ele foi produzido mais de um do que do outro, certo? Eu não estou querendo saber quanto de queijo foi produzido na fábrica, não nessa questão, tá? Eu só quero saber a diferença, o quanto a mais. E quando eu falo a mais ou a menos, que seria praticamente a mesma operação, que quer me dar a mesma informação, só vai mudar se vai ser de queijo mussarela ou de queijo prato, eu vou fazer uma conta de subtração. E é isso que a gente precisa estar atento a esses termos que aparecem nos problemas, certo? Porque esse a mais aqui não quer me dizer que foi uma conta de adição. E foi aí que muitos de vocês se enganaram. Mas eu tenho certeza que da próxima não vão se enganar. Então, vamos lá. Eu já sei que se eu vou fazer quanto a mais, eu vou fazer uma operação de subtração. Não é verdade? Então, eu vou pegar a maior quantidade, 6.500, e vou tirar a da quantidade menor. 1.000. Deixa eu apagar aqui.
6.500 menos 1.750. E como é que a gente resolve? Ou seja, o primeiro passo foi dado. Acertamos agora qual é a operação que a gente vai resolver no problema. Mas agora a gente precisa resolver a operação. É o outro segundo passo mais importante da questão. Combinado? Então vamos lá. Vamos responder juntos. Uma questão de subtração. 0 menos 0, já sabemos que é 0. E agora 0 que tira 5. Eu tenho 0 para tirar 5, então eu não posso. Eu não tenho como tirar aqui, neste momento, tirar 0 ou tirar 5 de 0. Certo? Nessa conta aqui não tenho como fazer. Então, eu vou transformar os 5, que está aqui, olha, na ordem das centenas, que vocês conheceram, o quadro valor de lugar também é muito importante, e vou transformar em dezena. Eu vou pegar uma centena dessa e vou dar aqui, juntar com esse 0. Então, eu vou transformar os 5 centenas, agora vai ficar 4 centenas, e eu vou colocar uma dezena para cá. Agora eu vou ficar com 10. Então, quanto é 10 menos 5? 5. E agora eu tenho outro probleminha. 4 menos 7. Então, aqui eu não consigo tirar 7 de 4 para resolver esse probleminha aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar a unidade de milhar na centena. Então, 6 agora, ele vai virar 5. E ao invés de 6, ou vai virar 5, eu vou transformar um para cá. Agora eu tenho o quê? 14 centenas. 14 menos 7, 7. E agora sim, eu faço 5 menos 1, eu vou fazer 4. E aí, quanto de queijo mussarela foi produzido a mais do que de queijo prato? A resposta está aqui, olha. Se eu encontrar, ela está aqui. E a mesma dica que eu falei da outra, a gente pode fazer isso. Se eu fizer uma operação inversa, eu consigo fazer? Eu consigo encontrar a resposta? O que é que eu posso fazer? Eu posso somar 4.750 mais, agora sim eu vou juntar 1.750 e eu preciso reencontrar quanto? 6.500. Se eu achei essa resposta, então a resolução do meu problema está totalmente correta. Tá certo? E aí, já sabem, né? Quando tiver a expressão a mais ou a menos, precisamos saber primeiro qual é a operação matemática e depois resolver com calma para a gente conseguir acertar a questão. Tá certo? Vamos continuar. Pronto, agora nós temos a 14ª questão. Encontrei aí. Eu vou dar mais alguns nomes dos alunos que fizeram 100% nas avaliações. Eu falei até o do 6, pronto, olha. Ícaro Pablo, do jornalista. Orlando Dantas, do 5º ano B, ele acertou 100% das provas. Alfredo, do Arthur Bispo, do 5º ano C, também acertou 100% da prova de matemática. Cícero Rafael e Laura Evelyn, do Diomedes, do 5º ano A, também acertou 100% das provas. E também lá do Diomedes, só que agora no 5º ano B, foi o aluno Miguel Souza. Parabéns, crianças! Vamos agora para essa outra questão aqui. Quando eu olhei, eu fiz, nossa, uma questão dessa é uma questão simples de fazer. Então, onde é que possa ter uma dificuldade para o meu aluno não conseguir ter acertado uma questão como essa? A melhor forma, eu vou dizer agora para vocês. Veja a decomposição de um número. 3 dezenas de milhar, mais 4 unidades de milhar, mais 5 dezenas, mais 8 unidades. Qual é o número representado por essa decomposição? Quando eu tenho um número que ele está decomposto, a melhor forma que eu posso fazer para resolver aqui sem erro é a gente fazer o que a gente chama de quadro valor de lugar. A gente faz um quadrinho aqui, vocês fazem isso aí, tá? Se quiserem, já podem fazendo junto comigo um quadro valor de lugar e colocar a quantidade de ordens que tem aqui. Não a quantidade, mas todas as ordens. Olha, eu vou fazer a unidade, que vai dar unidade até a dezena de milhar. É importante que o meu quadro tenha da unidade até a dezena de milhar, tá certo? Eu não posso pular nenhuma. Vou fazer da unidade. Eu vou colocar a dezena.
Também nós temos a centena, a unidade de milhar e a dezena de milhar. Mas aí você faz, ô professora, aqui não está falando em centena, não. Por que você colocou a centena no quadro? Porque quando a gente vai compor um número, ele sempre tem que começar da unidade, depois vem para a dezena, centena, unidade de milhar e depois a dezena de milhar. Eu não posso chegar na dezena de milhar sem passar por todas essas, não. Tá certo? Não posso. Então, o número... Isso ficou aqui, ó, o meu. Vou ajeitar aqui pra gente, para não atrapalhar ninguém. Certo? Então, aqui, olha, eu não posso ter dezena de milhar sem ter unidade de milhar, sem ter centena. Então, eu não posso fazer isso. Eu preciso ter todas as ordens. Certo? Então, faça um quadro do primeiro até o último lá, até a dezena de milhar. Todo, desde a unidade até a dezena de milhar. Se não tivesse a unidade, eu precisaria colocar aqui com certeza. Se eu tenho dezena de milhar, eu tenho que fazer todos os que vêm antes. Tá certo? Então, vamos lá. Ai, gente, acho que agora ficou bem simples. Vou colocar o número correspondente. Quantas unidades? 8. Então, eu coloco 8 aqui na unidade. Quantas dezenas? 5. Eu coloco 5 na dezena. Quantas unidades de milhar? 4. Eu vou colocar na centena? De jeito nenhum. Eu vou colocar lá na unidade de milhar. E quantas dezenas de milhar? 3. Eu vou colocar aqui, olha. Pronto. Acabei o número? O número já está pronto aqui? Será? Tem um espaço vazio aqui. E quando a gente compõe um número, não pode ter um espaço vazio. Então, qual é o número que está representando? Porque aqui eu tenho quantas centenas? Nessa decomposição eu não tenho nenhuma centena. E quando eu não tenho nenhuma centena, eu ainda preciso, assim, colocar um 0. Tá certo? Então, foi uma outra questão que eu vi que muita gente se atrapalhou porque esqueceu o 0 da centena. Aí veio aqui e fez o número 3, 4, 5 e 8. E marcou a letra A direto. Mas, gente, a gente esqueceu da centena, que não pode esquecer nenhuma delas. Tá certo? Isso é muito importante. Então, lembrem, quando a gente for fazer a composição de um número que está decomposto, a gente faz um quadro valor de lugar, coloca do primeiro que está lá e vai voltando todos. Coloca todos. E depois eu vou colocando o número correspondente. Agora sim, eu formei o número, que foi o número 34.058. Essa questão era muito fácil de errar, mas com a atenção, eu tenho certeza que a partir de agora, ninguém mais erra. Tá certo? Nas próximas avaliações, se caírem questões como essa, vocês já estarão atentos. Olha, lembra lá da professora Aline que deu aquela correção no Descomplica Quinto Ano, e eu não vou errar essa questão. Posso contar com vocês, tá certo? E para finalizar, vamos para a 19ª questão. Essa é uma questão que também pode acontecer no nosso cotidiano fácil, fácil. Prestem atenção. Juliana comprou uma mala e teve que escolher uma senha para o cadeado com os algarismos 4, 6, 1 e 5. Ela escolheu a senha formada pelo maior número que é possível escrever com esses 4 algarismos. Qual é a senha que Juliana escolheu para o cadeado? A gente precisa agora, adoro essas questões, que é de raciocínio, que é descobrir, é um desafio. E aí, vamos descobrir qual foi a senha que Juliana colocou lá no cadeado dela? Vamos lá, ela tem os algarismos. 4, 6, 1 e 5, vocês estão vendo que eles estão separados por vírgulas. Aqui ele está falando de algarismo, ele não está falando de um número completo ainda, tá certo? Nesse caso aqui, esses algarismos aqui são símbolos, tá? 4, 6, 1 e 5. Mas a dica principal tá aqui, olha. Ela escolheu a senha formada pelo maior número que é possível escrever. Então, ela quer saber, com esses algarismos aqui, qual é o maior número possível de ser escrito. E ela fez, pronto, vou usar essa senha no meu cadeado. Vamos descobrir a senha do cadeado de Juliana, tá bom? Então, como é que eu faço para saber o maior número possível? A gente sabe que o número maior possível sempre fica no quadro de lugar, que vale mais. Vou voltar para cá. Agora eu tenho, olha, 4 algarismos. Então, agora eu vou ter 4 ordens. Unidade,
dezena, centena e unidade de milhar. Certo? Então, olha, a unidade de milhar, ou a unidade vale 1, a dezena vale 10. O número, quando está na centena, ele vai valer 100. E quando ele está na unidade de milhar, ele vai valer vezes 1000. Então, para organizar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o maior número desses, onde ele vai valer mais. Que aí eu vou ter o maior número formado por esses algarismos. Então, entre 4, 6, 1 e 5, o número maior aqui é o 6. Então, eu vou colocar onde ele vai valer mais. Então, ele vai valer mais na unidade de milhar. Certo? Depois, eu vou pegar o maior número, já usei o 6, já cortei. Agora, eu vou usar o maior entre 4, 1 e 5. O maior número é o 5. Então, eu vou colocar agora onde ele vai valer bastante também, que vai ser nas centenas. Já usei o 5. Entre o 4 e o 1, quem vale mais? O 4. Então, ele vem para a dezena. E, por fim, eu vou colocar 1 na unidade. Se vocês prestarem atenção, eu coloquei os números em ordem decrescente, do maior até chegar no menor. E assim eu formei também o maior número possível. Eu nem precisaria do quadro, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é o 6, porque ele está valendo a unidade de milhar, ele está na unidade de milhar. Então, esse 6 ele vai valer 6.000. O 5 vai valer, na centena, vai valer 500. O 4 na dezena, 40. E 1 na unidade vale 1. Então, formou o número 6.541. Está aqui a nossa resposta. Não, gente, mentira. Me atrapalhei, está embaixo. Estou vendo assim um pouco de lado, desculpa. Então, assim, olha, está ali, 6.541. Muita gente marcou essa alternativa B, 4.000, porque simplesmente colocou esse número sem pensar na questão, sem pensar que ele pediu qual era o maior número possível. Tá certo? Então, agora, para finalizar a nossa correção, o nosso Descomplica Quinto Ano, eu vou parabenizar os últimos alunos que também acertaram 100% da prova de matemática. Vamos lá. Foi o aluno Davi Lourenço, do Papa, do quinto ano B, lá no Papa. Breno Silva, do João Oliva, também do quinto ano B. Ivene Pio, do Isabel Cristina, do quinto ano B. E Joaquim Lima, lá do Núbia, do quinto ano A. Parabéns, crianças, vocês arrasaram. E agora eu vou chamar aqui minha colega Alessandra para a gente se despedir de vocês e dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. Eu espero encontrá-los em breve nas escolas, nas próximas correções com o nosso Descomplica Quinto Ano. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Eu gostei da experiência. E aí a gente volta na próxima, né? A gente, sim. Deixa eu só voltar aqui. A gente vai voltar, tá, gente? Opa. Mudei tudo agora, gente. Ficou tudo... Não. Para baixo? Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Ele está dizendo aqui, Aline, para baixo. Vai chegar, pera ainda. Agora vai. Pronto. Pronto, agora está aqui. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima.